graça, entendimento, sabedoria, para que aquilo que viermos falar aqui seja para o nosso crescimento espiritual, principalmente, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Pai querido, pelas nossas vidas, Senhor. Pai amado, eu agradeço a Ti, Senhor, por estarmos mais uma vez diante do Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, que é a verdade, Pai amado, chegue até os nossos corações, Senhor, Pai, para que por ela nós cresçamos, Senhor. Nos abençoe neste momento, Pai querido, que vamos falar da Tua palavra. Que o Senhor dê sabedoria para nós, dê-nos entendimento, e que Teu nome seja engrandecido, Pai, em tudo quanto falaremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um personagem que está sendo estudo, porque Sansão é um personagem bíblico bastante questionável, né? Mas Paulo, vou usar uma palavra de Paulo, e Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso bem. Então eu creio que na vida de Sansão tem lições para que aprendamos, né? Sansão, como todos nós sabemos, ele é conhecido pela sua força, né? A força dele supera qualquer homem com físico assim elevado, com força elevada. Sansão supera todos. Por quê? Porque não é uma força simplesmente humana, né? É uma força sobre-humana, que está acima do natural. Então, mas nós vamos ver outras questões na vida de Sansão que vai gerar alguns questionamentos, mas por outro lado vai trazer também aprendizado. Bom? Meus irmãos, como diz o pastor, né? Sansão, um personagem intrigante e arrogante algumas vezes, né? Uma pessoa que teve muitos problemas, teve muitos erros, mas ao final de tudo ele nos deixou aí, né? Supra-sumo tudo aquilo que ele viveu. Eu estarei no final comentando sobre isso. Mas preste atenção no que nós vamos falar sobre Sansão, porque ele veio num tempo onde as pessoas necessitavam de um salvador e um libertador também, né? Sansão ele veio aí como um juiz para poder defender o povo de Deus diante dos filisteus, que era uma guerra sem fim. Até hoje nós vemos essa guerra lá na faixa de Gaza, né? Não só no passado, mas hoje também o povo ali continua lutando, brigando entre si. E não era diferente aqui. Sansão ele foi criado nazireu, né? Para quem não sabe o que é nazireu, é uma pessoa que não corta cabelo, não tira pelo nenhum do corpo. É um homem totalmente peludo, né? É separado, né, para o ministério, exatamente, especialíssimo, eu diria. Isso, um ministério especialíssimo, bem isso aí. Que não podia muito menos tocar nem em mortos, nem chegar perto de pessoas doentes, né? E assim foi a vida de Sansão, com muitos erros, muitas dificuldades amorosas, muitos enganos, e assim foi. Bem, Sansão é um daqueles personagens, daquelas pessoas que nascem através de uma promessa. E como Samuel, por exemplo, a sua mãe também era estéril, né? A gente vai ver muitas personagens na Bíblia que a esterilidade termina quando vem uma promessa de Deus, né? A Diana, algumas figuras que nós vemos na Bíblia, e a mãe de Sansão, que a Bíblia não cita o nome da mãe dele, né? Era estéril, e o anjo se aproximou dela e falou que ela teria um filho. Ela corre, vai até o marido, conta o fato,
E parece, dá para perceber que era uma família temente a Deus, né? Tanto Manoá, o nome do pai de Sansão, né? E a sua mãe é bastante temente a Deus, porque quando Manoá ouve isso da mulher dele, ele faz uma oração a Deus para que o anjo venha novamente, se manifeste, porque ele fica muito feliz, né? Dá para, nas palavras, dá para perceber que ele ficou bastante empolgado com a notícia que sua esposa teria um filho, né? Então ele pede a Deus para que Deus se manifeste novamente através daquele anjo. E quando o anjo se manifesta, ele faz um monte de perguntas. Quem já leu o texto ali, nós estamos falando ali de Juízes capítulo 13, né? Juízes capítulo 13, e o anjo indica, dá todas as lições que o casal deve tomar acerca daquele filho. Como o Júlio falou, ele é uma criança especial por ser nazireu, né? E o nazireu era isso, não passava na guarda em sua cabeça, né? Então, e a promessa disso tudo é que a força dele estava no cabelo, ia vencer pela força. E nós vamos perceber que onde Sansão se envolve, exige a sua força, né? Exige a sua força, e ele está ali para usar a sua força para vencer as suas batalhas, né? E as batalhas que ele enfrenta, ele vence sozinho. Não falo sozinho assim, sem auxílio de outros humanos, né? A gente vai ver que em algumas situações ele clama a Deus, para Deus dar força para ele, principalmente na última batalha que ele vence. É exatamente isso que acontece. Só quero pontuar aqui dois pontos, né, sobre o nascimento dele, para a gente dar uma finalizada nesse início e as pessoas entenderem um pouquinho mais. Quando o anjo, né, aparece a mulher em Manoá, ele fala assim: olha, não tome vinho, nem bebida forte, nem coma coisa alguma que seja imunda. Ou seja, o anjo ali, né, dá instrução da parte de Deus a ela para que ela se consagre, ela faça um certo jejum, né, daquelas coisas. Um jejum entre aspas, né, não vou colocar jejum. Ela faça uma consagração, né, negando a beber essas coisas. Então, nós vemos também que era normal da vida daquele povo ter tais atitudes, né, tomar vinho, comer coisas assim, naquele momento, ou da parte dela, né? Então o anjo vem dar essa instrução. E só falando aqui do anjo, no versículo 6 ela vai, né, diz ao seu marido que o anjo tinha uma aparência parecida com o anjo de Deus, uma aparência terribilíssima, ou seja, não era qualquer anjo. Eu lendo, eu percebi que o anjo fala duas palavras interessantes. Ele fala que é maravilhoso, que é um dos nomes que Isaías dá para Jesus, né? E também ele fala eu sou. No texto aí, quando ele fala eu sou, outra palavra também que é direcionada apenas a Deus, né? Jesus fala assim. Jesus certamente usou essa frase, ele disse assim: antes de Abraão, eu sou. Né? Então o anjo usa essas duas frases, e é interessante saber que vai ter alguma coisa a ver com Jesus ali. Né? Então, uma certa ênfase de uma teofania de Cristo, né? Uma teofania de Cristo. E se nós analisarmos bem, por essa aparência terribilíssima, nós somos para Apocalipse. O que está na sua tradução? Terribilíssimo. Que versículo 6, 13 e 6. Capítulo 13 e 6. Como que é? E a mulher então entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei onde era, e nem ele me disse seu nome.
Porém, ele disse: eis que tu considerares terra viva, e por aí vai. Tremendo, tá? Tremendo. Tremendo, né? Se nós pegarmos o Apocalipse e compararmos a aparência, né, de Apocalipse lá, onde Jesus vem, né, ele vem com olhos de fogo, anéis, 7 anéis sobre sua cabeça e uma espada sair da sua boca. Tem uma coisa terrível dessa na nossa frente. É terrível para nós se não temos, né, aquilo como um modo de um ser normal. Então, acredito sim que possa ter sido Jesus que se manifestou ali numa teofania. Pode ser. Né? É algo a se pensar. Né? O anjo, ele não fala o nome dele, né? Não. A única coisa que acontece é que a mulher queria adorar ele e não permitiu, né? Ele permitiu mais tarde o sacrifício, né? Isso junto com a fumaça. Mas na primeira ação de mandar sua esposa para adorá-lo, ele não permitiu a adoração. Então aí a gente já questiona se realmente era o Jesus, por exemplo, aí, por causa disso a gente percebe que não era. Né? Poderia ser um anjo igual, escalando, né? Angelicais, né? Poderia ser, mas por outro lado, era também um mensageiro, né? Não era um guerreiro. A angiologia mostra que tem classes de anjos, né? Hierarquia de anjos também. E pelo fato dele se apresentar, ele é um mensageiro e não um guerreiro. Né? Mensageiro e não um guerreiro. Bem, Sansão, ele parece, eu acredito que isso também nós podemos aprender, tirar uma lição para nós, é que quando há pessoas que são chamadas para um ministério, não vamos citar aqui o tipo de ministério, mas qualquer dos ministérios existentes na Bíblia, quando somos chamados para exercer um dos, nós precisamos ter dependência total do Senhor, porque Paulo, ele nos ensina em uma de suas cartas que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, o Espírito Santo está ministrando, é o Espírito Santo que está atuando através de nós, e não era diferente de Sansão, né? Não era diferente de Sansão, que o poder da força dele estava na ação do Espírito de Deus que habitava nele. A Bíblia fala muito claro que quando ele nasceu, o Senhor abençoou e ele foi cheio do Espírito do Senhor, né? O Espírito o incitou. Então, eu lembro desse texto, mas quando ele nasceu, cadê o nascimento dele? Está no versículo 20, 25. Perdão. 23 e 24. Depois teve sua mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitar de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Escalão. Incitaram que você fala assim, vai lá e faz isso, faz. Influencial. Influência para fazer algo. Né? E essa dependência, às vezes, eu vou falar daquilo que eu li e entendi, que eu acredito que Sansão, não sei se ele extrapolou ou percebeu que poderia ser fazer o que ele quisesse, a hora que ele entendesse, mais ou menos por aí, porque ele usa esse poder em benefício próprio, né? Quando ele vai lá e conhece aquela mulher,
primeira mulher dele, né? Ali a gente dá para perceber que é uma ação de Deus na vida dele. Por quê? Porque nessa época os filisteus dominavam sobre os israelitas, e Deus levanta Sansão exatamente para acabar com essa aflição do povo, né? Então, o povo vai deixar de ser dominado pelos filisteus, começando, não termina com Sansão. A gente vai ver que vai terminar lá com Davi, o poder dos filisteus sobre Israel. Mas começa aqui a gente já percebe que as forças vão se equilibrando, né? Os egípcios parece que começam a olhar para Israel diferente, já não é mais como dominado, ele já começa a se preocupar com esse domínio, mas vai culminar na vitória com Davi, ali como a gente sabe, Davi matando o filisteu Golias, né? Mas a gente percebe que Sansão, né, ele vai lá e ensina os pais a aceitar aquela mulher na Filisteia, a sua esposa, mas ali a gente percebe que, como eu disse, é uma ação de Deus, né? Claro que depois ele começa a usar o benefício próprio, aquele poder que ele tem, e isso passa a ser perigoso. Perigoso porque a gente vai ver que a Bíblia não fala da idade de Sansão, quando ele começou, quando ele morreu, mas pela história que a gente lê, a gente percebe que ele morreu cedo, né? Ele não teve, ele reinou ou governou Israel por 20 anos. Né? Se a gente olhar 20 anos, a idade dele começa, não pode ser uma idade muito nova. Né? O jovem, naquela época, podia sair para a guerra, tinha que ter 25 anos. Então vamos imaginar que ele começa com essa idade, 20 anos, ele morreu, sei lá, 50, 60 anos, para a época, é uma idade bastante curta, né? Curta. Só concretizando o que você falou, né? No casamento de Sansão, no casamento dele, ele chega no pai, né? Na mãe, fala que gostou de uma mulher, meio dos filisteus, os pais dele questionam, né? Não existe uma mulher aqui dentro do nosso povo, né? Tem que ser logo, vamos lá, aquele povo circunciso, porque eles levavam muito a sério, né? Essa questão de ser povo deles e de ser circuncidado. Mas aqui no versículo 4 diz assim, ó: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Né? Então era a própria instituição de Deus ali acontecendo, mesmo que fosse dentro de um povo errado. Às vezes eu me pergunto, né, é até polêmico isso de falar, será que Deus não permitiu que nascesse um homem para fazer realmente tantos erros? Então, quando eu estava lendo esse texto aqui, eu também me questionei, até eu lembrei, a gente lembra esqueci o profeta Oséias, não lembro agora se é exatamente Oséias, que Deus manda ele se juntar a uma prostituta. Oséias, então. Não, Oséias foi. Oséias, ele fala para ele colocar parte na barba, e picar o vento, depois, né? E lá, no caso de Oséias, era para exemplificar que o povo estava se prostituindo, né? Aqui Deus permite, Deus não manda, aqui a gente vê que Deus permite, e a gente percebe que é já para mudar esse quadro de servidão do povo, Deus começa a trabalhar aqui para mudar esse quadro, porque Deus não quer que Israel sirva os filisteus. Deus nunca quis ver os seus servos como escravos aqui nessa época, nunca quis. E foi para isso que Deus escolheu Israel e fez o povo seu, e foi para isso. Infelizmente, as desobediências, o pecado, vem acontecendo isso, vai acontecer aí. E essa história até eles lembram muito de Moisés com Gideão,
estava se agradando o povo, né? Sendo massacrado, e Gideão se levanta e questiona Deus. No caso de Gideão é midianitas, né? Mas sempre tinha um povo aí. A questão é que Deus não gosta que o povo dele seja massacrado, escravo, né? Sansão, ele teve esses defeitos todos, mas acredito eu que, assim, acredito não, vamos dizer assim, eu penso que talvez Deus tenha criado Sansão para isso, e talvez esse, como dizem, né, o pessoal, esse é o karma de Sansão, o karma de Sansão. E talvez a minha Sansão fosse apenas um indício de Deus mostrar para os filisteus, agora estando acima dos israelitas, que Deus pode sim suscitar pessoas para tirar a escravidão do seu povo, que Deus pode separar uma pessoa, Deus pode criar uma situação para acabar com a escravidão do seu povo. E a gente vê aqui Sansão, talvez um tanto louco, né? No melhor sentido da palavra, tem as suas loucuras, só que as suas loucuras trouxeram algum tipo de benefício para o povo de Israel. Como você lê lá no começo, né? No começo não, aqui no versículo 4, que a permissão do Senhor de escolher uma filisteia já era para mostrar que Deus estava agindo. Deus estava agindo, talvez Sansão não entendesse. Quando eu estou lendo Sansão, eu percebo que as coisas vão acontecendo e ele não percebe que Deus está usando ele para mudar esse quadro. Ele apenas tem esse poder, ele usa o poder e sabe que Deus vai agir na vida dele. Você pode ver que ele não se importa em ir lá e enfrentar aqueles 100 filisteus lá e matar os 100 rapazes, pegar a roupa e pagar a dívida que ele devia por causa do inimigo. Ele vai, então parece que mesmo ele sabendo que Deus está usando, aquela força vem de Deus, ele sabe disso, mas a única coisa que ele não sabe é que ali é um ministério, ali é algo que vai resultar em benefício para o seu povo. Parece que ele não se importa com isso. É só a gente ler outros juízes, né, que foram escolhidos por Deus. No caso, você citou aqui Gideão, Gideão, ele se empenha e sabe que Deus está usando para benefício do povo. É o que a gente não vê em Sansão. A gente não vê Sansão trabalhando pelo povo, usando aquele poder que Deus lhe dá, aquele ministério do nazireado. A gente não vê Sansão trabalhando em favor do povo, sabe? Então eu creio que também isso importou muito a carreira de Sansão, porque ele foi muito Imprudente com aquilo que ele recebeu. Essa é a palavra, imprudência. Muito imprudente com aquilo que ele recebeu de Deus. Porque se ele tivesse se entregue mais na obediência, né, ele foi um homem desobediente, em muitos casos, em muitos aspectos, praticamente 90% de desobediência, né? E Deus não abandonou. Não. Por que ele não abandonou? Porque era uma promessa do povo através dele. Porque se não fosse isso, provavelmente Deus teria o rejeitado, assim como ele rejeitou Saul. Entendeu? Saul foi rejeitado. Mas Davi não. Davi foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele reconhecia seu erro diante de Deus. Ele não colocava a arrogância, a prepotência, né, diante das coisas. Ele aceitava o seu erro e se humilhava diante de Deus. Por isso ele era segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração quebrantado, né, um coração pronto para receber aquilo que vem de Deus. E já o caso de Sansão, 90% das coisas não. Ele agia por si mesmo.
você vê que Davi, ele governou 40 anos, né? E ele trabalhou pelo povo. Porque a minha questão em instrução é que ele não trabalha para o povo, trabalha para si. Você pode ver todas as ações tomadas por ele, é benefício próprio. Lá, quando mata aquele 100 rapazes, é para pagar uma dívida que ele mesmo contraiu, né? A esposa dele enganou e ele vai, de uma forma turbulenta, vai pagar a sua dívida, né? Depois que os filisteus matam o sogro dele, toda a família, a esposa dele, né? Ele vai lá e toca fogo na lavoura na seara dos filisteus, também é benefício próprio, é uma vingança, ele está se vingando. Né? No tempo, da mesma forma, ele queria uma vingança. Então a gente percebe que ele trabalha, ele usa o poder que Deus lhe dá para o seu próprio benefício. Mas ainda assim, querendo ou não, havia um medo da parte dos filisteus por causa dele. Sim, né? Eles tinham medo. Por mais que exatamente. Por mais que Sansão agia por conta própria, né? Para seu bem pessoal, ainda assim, né? Ele não tinha uma pessoa com ele para auxiliar. Ainda assim, o povo temia enfrentar o povo judeu, né? O povo de Israel, por conta de Sansão. Então, por isso que eu vejo que Deus já está alertando os dois lados, né? Tipo, olha, vocês podem porque eu sou com vocês no lado de Israel. E o povo os egípcios, os filisteus, falaram, puxa vida, nós precisamos tomar cuidado com esse povo. Tem alguém agindo por trás dele que é poderoso. Então Deus ele não mascarou, né, o poder dele. Em alguns casos foi o próprio Sansão que negou a entregar isso. Sansão poderia ter formado um grande exército, poderia ter levantado dentro do povo, né, ali líderes e outras coisas mais, feito uma grande revolução. Ele teria acabado com aquela, né, como eu posso chamar, monarquia dos filisteus, muito rápido e tem uma vida mais longa. No entanto, não. Nós vemos aqui, ó, a consequência do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. E ele, por tanto pecado, ele acabou morrendo cedo, tendo a sua vida ceifada, né, por conta dos próprios erros. Eu acredito até que quando Deus escolhe Sansão, eu não quero que ele age sozinho. Eu creio que Deus escolheu para ser líder, porque ele tem esse espírito de liderança. Deus escolhe Sansão, ou Deus escolhe Gideão, e Deus dá a ele o direito de trazer pessoas para junto dele. Eu creio também que a proposta de Deus na vida de Sansão era essa, de ele ser um grande líder, ele tem o poder, né, vindo de Deus, claro, mas ele tem o poder da execução, mas que tivesse pessoas ali. Né? Eu não vejo. Podemos chamar ele de Renato de um homem só. Eu não vejo Deus aprovando o ministério desse tipo. Porque em nenhum momento, em nenhum aspecto, eu ouvi Deus criando um homem para ser sozinho. Desde o princípio da criação, né, foi macho e fêmea, Deus o criou. Né? Não que Deus esteja colocando isso como que ele ia ficar casado ali não, isso aqui é outra coisa. Estou falando de pessoas ao lado, né? Para que ele pudesse reinar. Não ser sozinho. Exatamente. Que ele pudesse ter amigos, né? Conselheiros, pessoas que pudessem estar junto com ele para governar o povo.
Ele tinha um chamado de liderança, mas decidiu por egoísmo ser um rei, ter um reino próprio, né? Uma bolha. Ele tem o chamado de liderança, mas ele vai liderar quem? Ele não tem ninguém para liderar. Ele não queria, ele queria seu próprio prazer. É diferente de Davi, diferente de Moisés, quando é instruído pelo sogro e aceita a sugestão do sogro, escolhe ali ser quem para estar com ele. Davi escolhe os seus generais para sair da guerra, né? E as pessoas, quando são escolhidas por Deus, Jesus escolheu, né, 12 homens para estar com ele, né? Então eu creio que esse ministério de Sansão, a gente conversando, a gente vai descobrindo falhas nesse ministério, não por culpa de Deus, porque o Senhor honrou a sua palavra do começo ao fim. Até no último minuto da vida dele, Deus mostra que estava com ele. E aquilo que Deus dá, Deus não tira. Deus deu, é seu. Ele não tira, só vai acabar com você morrer. Entendeu? Deus ele não tira. Se você tem um dom para ser pastor, você pode errar o que for. Você vai ser pastor até o fim da sua vida. Mas Deus não vai tirar esse dom de você. Não vai tirar. Por Deus que deu, vai ter que tirar. Então, é o que aconteceu com Sansão. Sansão ele morreu com o dom, mas o que aconteceu foi que ele não exerceu aquilo que era para ele ter exercido. Eu creio que onde Deus queria usá-lo, Deus não usou. Deus não usou. Porque eu creio que a gente vai olhar os outros juízes que Deus levanta, eles agem e dá término ao poder do inimigo. A gente vai ver Débora e Baraque, a gente vai ver só dos juízes, o próprio Gideão, né? Deus usa essas pessoas e aí termina o poder inimigo. O povo de Israel deixa de ser escravo quando eles se levantam, como Gideão, não, o povo continua servindo os filisteus. Vai acabar lá na frente com Davi. Por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra de dar poder a ele quando ele necessita, e essas ações pode ser em benefício próprio, mas ele necessitou desse poder. Né? Necessitou. No caso de Neemias, né? Neemias ele tomou por atitude em reerguer a cidade. Então Deus se agradou daquela atitude. Por isso Deus foi com ele. Ele foi um homem de atitude. Que poderia ter sido o caso de Sansão, que não teve atitude, nem de nada, para poder levantar ali diante do povo, né, algo que fosse construtivo verdadeiramente. Né? O fascínio dele pelos vinhos, que era um que tornava o Mac. Meu amigo. Sansão gostava do Mac, que era terrível. Eu acho que nem o sul ganhava dele. Né? E os prazeres com mulheres. Sansão era desses, ele gostava do bagaço da laranja mesmo, estava ali aí, né? Chutava o pau da barraca e a mulher estava valendo para ele. E a questão de mulheres, ele nunca assim pensou aquilo que seus pais pensavam, né? Não. A primeira mulher dele era uma filisteia. A segunda mulher dele, Dalila, também não era uma das melhores, e depois ele até ficou lá deitando com uma prostituta, tudo, né? Então parece que, como se disse, ele gostava de pagar na laranja mesmo, né? E a gente vai descobrindo o egoísmo de Sansão, além da prepotência de mostrar que ele tem o poder, que ele tem o domínio. A gente vê ele como um egoísta. O egocentrismo impregnado em pessoa, encarnado. Podemos chamar isso. O egocentrismo encarnado se chama Sansão. E ele queria ser o centro das atenções. E ele realmente conseguia ser. Um homem poderoso como ele era, né? Não tinha como ele não ser o centro das atenções. Não é verdade? A Bíblia não fala, mas parece que ele tinha um físico também privilegiado, né? E isso chamava atenção. A cabeleira, tudo. Ele era hard baker.
E o mais interessante nisso tudo é a ação de Deus, como estava falando antes. Deus ele deu e não tirou. Por isso Deus era a construção. Porque a promessa de Deus foi até o final. Até o final. Até eles se enganaram com Dalila, né? E se lascarem. Então, nessa ação de Dalila que eu vejo ele uma arrogância, né? Vamos aí, vamos trabalhar aí. Eu enganava ela, vinha e aquilo satisfazia, parece ele, né? Ele enganou por 3 vezes ela ali. Trazer uma satisfação ver, além de enganá-la, ver as pessoas também, ele tinha o direito aqui de fazer aqui que eu vejo a arrogância da sensação. E falava, se você me amarrar com uma corda que nunca foi usada, com 7 nós, não sei o que mais, né? De feita com tal coisa, nunca vai, eu não consigo me soltar. E aí o povo amarrava ele, porque de repente se arrebentava das cordas, matava todo mundo. Parece que ele ria, até ele ria nessas horas, escarnecia das pessoas. Eu vejo assim, claro que não dá para falar que ele governou um pouco, 20 anos, não é um reinado curto, né? Davi reinou por 40 como rei, teve reis que ficaram meses no cargo, juízes igualmente meses, para ficar 20 anos ele teve até Não rei Joaquim, não lembro não, mas teve rei que reinou 3 meses. 3 meses. Teve juízes que reinou, governou ali 1 mês e pouco. Né? Então 20 anos não mas se a gente olhar esses 20 anos, não parece, como eu já disse, ele não fez muita coisa pelo povo, ele fez mais para si mesmo. Né? Se você pegar, vamos ver as vitórias de Sansão, as conquistas de Sansão, você não vai achar. Né? Mas 2 coisas que eu quero trazer para nós, que eu creio que é importante para os nossos dias, para nós, que fomos chamados para liderar, para nós que fomos chamados para estar à frente. A gente aprende algumas coisas com Sansão. Primeiro, é o próprio ministério, né? Paulo fala, né, como eu disse, Paulo diz que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E essa consciência de saber que o nosso trabalho, para que nós tenhamos sucesso, para que realmente façamos a vontade do Senhor, tem que ter essa dependência do lugar do Espírito Santo. Né? Tem que ter essa consciência que, como Jesus um dia falou para Nicodemos não, para Pilatos, né? Nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Né? Quer dizer, nós também, nós não seríamos nada, não somos nada, se Deus do alto não der a palavra, se Deus não tiver misericórdia de nós, se não nos usar, né? Não somos nada. Um dos juízes mais conceituados que eu vejo na Bíblia, foi Samuel, e também foi Nazireu. Né? Não passou uma vara nenhuma sobre a sua cabeça. E por estimativo de sorte, a mãe dele também era estéril. Foi chamada de louca, né? Mas, você está louco, você está bêbado aí, está falando sozinha, né? Até que o profeta ali ouve verdadeiramente o que ela buscava, e diz: o Senhor é contigo, vai. E ela creu naquela palavra. Então, quando Samuel nasce, ele é entregue, desde pequeno ali também ele começou a ser influenciado por Deus, né? Ele começou a ouvir a voz de Deus ali, que chamava Samuel, e ele dormia praticamente atrás da parede, né? Onde se encontrava a arca. Então, era uma pessoa que estava muito perto da glória de Deus. E aqui não é muito diferente com a vida de Sansão. Sansão, ele recebeu ali, né? Através do anjo, que deu instrução ao seu pai para criar, mas no final das contas ele não quis seguir aquela instrução. Aqui não relata muito bem qual que era a instrução do anjo
queria ter mostrado. O pai dele perguntou ainda para o anjo, como vai ser o proceder do menino? Ele orou a Deus, né? Manoá. Orou a Deus e Deus ouviu a oração de Manoá e reenviou o anjo para falar com ele. Né? E ele contestou o anjo e tal. Mas assim, não tem como ver o anjo. Não tem. Na verdade, não tem. Assim, se a gente pegar perfil de Sansão, para o povo não existe. Não existe. A gente percebe que, por exemplo, o povo gostava muito de Samuel. O povo gostava de Samuel, porque era um homem realmente dedicado a Deus, tá? Muito dedicado. Exerceu realmente o ministério, né? Exerceu, foi bom para o povo também. Né? E ele também era uma pessoa muito sincera. Matou também. Matou também. Quando Saul não quis matar um inimigo, ele foi lá, pegou a espada e matou. E ele foi duro com Saul, com o rei, né? Com Davi não, porque sei lá, quem foi falar com Davi foi outro, já era um profeta, né? Porque na época de Salomão também não tinha, e Samuel também era profeta, né? Samuel era juiz, era profeta, era sacerdote, e chegou até a governar como rei dele, né? Ele exerceu essas quatro ministérios. Quando ele foi profeta na vida de Davi nos seus começos, depois surgiu o profeta Natan, que dá aquela chamada de atenção de Davi por causa do seu pecado. Mas Samuel foi assim, um homem exemplar, muito bom para o povo, estava no centro da vontade do Senhor e foi bênção para o povo. Foi Foi a diferença, né? Foi a diferença. Eles estavam realmente no centro da vontade dele. Ele não era o centro da vontade. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Né? A diferença de Sansão é que ele era o centro das questões. É terrível. E é uma coisa importante para nós, né? Porque não importa porque, querendo ou não, a liderança sempre vai ser olhada. Para o bem e para o mal, vai ser olhada. E isso é importante nós sabermos que mesmo sendo líderes, nós não somos o centro. Nunca seremos. Né? Nunca seremos. Nós precisamos entender isso, que o centro sempre será Cristo. Cristo centro. Tem até o nome da igreja ali, né? Chamada Cristo centro. Mas é a realidade. Cristo tem que ser o nosso centro. Sempre, né? Sempre. Se não for, nós não temos nada a falar. Nós podemos ter sucesso como Sansão, mas não é um sucesso da vontade de Deus, não é um sucesso que vai trazer frutos para o reino, porque o propósito de Deus sempre será esse. Não importa que dom você tenha ou tenha, não importa. O mais importante é que aquele dom frutifique para o reino, que era o propósito de Deus fazer, porque o dom que Sansão tem, né, venha trazer benefício para o povo, não trouxe nenhum benefício. Volta a repetir, não trouxe benefício para o povo. O povo continuou sendo escravo. Continuou sendo escravo. Diferente de Samuel, que não permitia o erro, não queria ver o erro, não queria ver a vontade de Deus cumprida. Se Sansão quisesse ver a vontade de Deus cumprida, acredito que os filisteus teriam acabado antes de Davi, bem antes de Davi. Não teria a confusão. No Egito, quando o povo clamou, Deus suscitou o líder Moisés. E várias vezes nós vamos ler a história de Israel, o povo clamando por líder, Deus levanta o líder e esse líder termina com a opressão inimiga. Termina. E Deus, quando levanta a Sansão, o propósito de Deus é esse, é acabar com o domínio filisteu, acabar com esse poderio filisteu. E não acontece por causa dos propósitos. O nosso propósito será bênção quando nós
alinharmos com os propósitos de Deus. É um cântico de, né? Ou é um cântico, não. O texto da palavra de Deus que os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? Os caminhos de Deus são melhores, os planos de Deus são maiores, e nós precisamos entender isso. E uma das coisas importantes para nós não sermos tão egoístas quanto Sansão é não achar que viver o plano de Deus é deixar os nossos planos de lado. Isso não acontece. Isso não acontece porque quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós vamos estar satisfeitos, nós vamos estar realizados. Talvez aquele plano que nós sonhamos ter, talvez não aconteça, mas acontecerão outros melhores, porque Deus é poderoso para fazer isso. Poderoso? Muito poderoso para fazer isso. Mas algumas coisas aconteceram no período que Sansão estava aí, né? O seu próprio ego, que foi derrubar o grupo de Dagon, né? E eles amarraram ali, levaram para dentro de Dagon, querendo oferecer sacrifício, né? Sacrifício de sangue. E ele vai lá e faz um tempo em abaixo. Né? E vai lembrar que ali o Espírito de Deus já não estava mais nele. Não. Ele cortou o cabelo, ele corta o cabelo, ele corta o cabelo, e ali o poder tira como saiu de Saul, né? Mais ou menos isso, sai o poder dele. E é interessante que quando a Bíblia começa a citar isso, ela cita também que o cabelo começa a crescer. Quer dizer, isso quer dizer que ele tem a possibilidade de ter novamente o poder de Deus. Isso mostra também a misericórdia de Deus. Né? Que olha, você falhou, você pecou, mas ele está aqui, continua aqui. E isso acontece conosco também, porque de repente a gente vai olhar a vida de Saul. Ontem eu estava lendo um estudo sobre Saul, que o pastor estava dando, né? Escreveu lá e eu estava lendo, e ele fala que Davi pecou em todos os sentidos, né? Davi pecou em todos os sentidos. E ele começa a reprovar Sansão. Ele começa a reprovar Sansão também em tudo quanto é ação de Sansão, né? Mas a gente percebe que Deus não reprova. Isso que Deus não reprova. Que Ele vai lá, mata 100 pessoas inocentes, né? Ele para pegar as camisas, as vestes de ferro dele, depois vai lá, consome a lavoura dos filisteus, colocando no fogo, no rabo das raposas, soltando na lavoura, e depois até essa morte mesmo aqui no templo, né, que a Bíblia até fala que ele matou gente mais na sua morte do que vida. Uma questão aqui nessa parte que mata, né, mais pessoas do que vida, leva a pensar, Sansão ele se suicidou ou ele sofreu a consequência de ter matado ou estar no lugar? O brado dele fala, morra eu, né? Então ele sabia que ali ele estava praticando um suicídio, né? Porque ele sabia que ia morrer, eu vou morrer, mas vou levar muita gente comigo, né? Cadê? Na verdade, era mais um sacrifício que suicídio. Mais do que? Sacrifício. Como sacrifício? Explique. Sacrifica a suicídio seria mais assim, tipo, dele ver que para ele tem salvação, que ele está desanimado. Antes dele pedir para Deus que Deus o anime, Deus que deu o poder novamente, e dá o poder além de tirar do seu ego, para o benefício do povo, o poder matar junto com esses, para lidar o povo. Ela queria falar isso, mas o pensamento é isso.
Então, se o suicídio é mais voltado do quê? A pessoa, que não está mais satisfeita com a vida, que desistiu da vida. Ele se sacrifica para matar os inimigos. Aí tem essa diferença. Eu não acredito porque... Olha no versículo 30, no comecinho. Porque assim, o que diz na Bíblia é que ele pede a Deus, ele clama a Deus por essa vingança, para que ele, suscite vingança. Então, eu não vejo como sacrifício porque é vingança. Eu vejo como uma vingança. Mas está escrito vingança. Na minha Bíblia está escrito na minha vingança. 28. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e me fortaleça agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Mais uma vingança. Uma vingança. Ele queria vingar os filisteus porque os filisteus o cegaram. Cegaram. Então, a intenção de Sansão era vingar porque ficou cego. Mais uma, ele era vingativo também. Exatamente. Ele era negativo. Não deixava barato. Não deixava barato. E aqui, no 30, ele diz assim: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matou na sua vida. Então seus irmãos desceram de toda a casa de seu pai, e tomaram e subiram com ele ao sepulcro, e sepultaram entre Zorá e Escol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou a Israel 20 anos. Julgou Israel, vamos entender que ele foi da sua maneira. Contado porque ele foi colocado como juiz. Então, por isso fala julgou, ele julgou a sua maneira. Outra coisa interessante que serve para nós a gente não achar porque tem dons, uns têm mais, outros têm menos. Paulo, ele falava que tinha quase todos os dons. A gente não se achar mais importante do que ninguém a ponto de achar que não precisa de ninguém do seu lado. É frustrante ver Sansão com todo esse poder de atuação e fazer muita coisa para si e pouco ou quase nada para o povo. É frustrante. E até eu vejo como nós falamos que Deus não a abandonou. Eu creio que tem muitas situações em que Deus deixa pela misericórdia, pelo compromisso que ele tem com a palavra, mas não era aquilo que Deus queria. Veja que a palavra que Deus fala para Samuel, por exemplo, até quando, acerca de Saul, isso quer dizer que Deus já estava aturando Saul por algum tempo e não suportava mais Saul já tinha sido reprovado. Então, Deus, ele é misericordioso, por isso que a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Porque às vezes nós não temos noção do tamanho da misericórdia que Deus está exercendo em cada um de nós. A misericórdia de Deus é grande, é enorme, é infinita, é insondável. E ela se renova toda manhã. Imagina tão poderosa essa misericórdia. Já pensou? Sim. E assim, se ela se renova, é porque nós pecamos assim de uma maneira inusitada, um pecado atrás do outro. Todo dia, todo segundo, todo momento nós estamos num pecado estarrecedor. Para que as misericórdias criando métodos para nos perdoar, para nos abençoar. A gente lê essas histórias de Sansão, por exemplo, e a gente olha para nós, talvez a gente pense assim: puxa vida, eu sou muito melhor do que Sansão.
faço essas atrocidades, eu não ajo dessa maneira, né? Mas Deus, ele não está qualificando o pecado. Deus não fala, esse merece, esse não merece. Deus simplesmente olha com essa misericórdia para cada um de nós, como olhou para a Sansão. O que acontece no ser humano hoje em dia é o seguinte: a gente olha o pecado do outro, entendeu? Para consolar aquilo que nós não fazemos e nos sentimos dignos. Sendo que nós talvez sejamos piores do que o outro. Nós ficamos bem quando vemos o pecado do outro. Exatamente. Nós inflamamos o nosso ego quando nós escondemos o outro e falamos assim: tá vendo? Eu não faço isso. Eu jamais, para longe de mim. E aí é onde nós temos que ter cuidado para não cair. Né? A Bíblia é igual como eu falo: aquele que está caído, procure se levantar. E aquele que está em pé, ore para que não caia. Por isso que é bom a gente falar desse tipo de personagem como o Sansão, que a gente percebe que ele não contribuiu em nada, vamos colocar assim, nada, mas a misericórdia de Deus estava sobre a vida dele. E até hoje existe Sansão dentro da igreja. Tem muito Sansão dentro da igreja. Tem. Muito. Né? Não estou falando de nenhuma igreja específica, nenhum ministério específico. Mas se você parar para olhar para esse tipo de erro humano, você vai ver Sansão em dificuldade. Né? Você quer o seu centro, porque eu canto bonito, eu canto melhor, porque eu toco uma bateria, nossa, eu aqui na bateria, o diabo sai correndo. Descobri que o meu microfone está mais baixo do que o seu, vai reclamar. Já reclama, né? Não quer ficar por baixo. Se não der uma oportunidade, se ficar um domingo sem dar uma oportunidade, a oportunidade está todo dia aí. Né? As pessoas acham que o fato de você servir a Deus, fazer alguma coisa para Deus, é só aqui dentro. Elas se focam nas quatro paredes e não vê o que o ministério mesmo está lá fora. Né? São as almas, são os famintos, os idosos, as crianças, né? Os perdidos. E esquece, e vive uma vida assim, querendo o microfone e eu vou chamar isso aqui de pau, porque voltar mesmo está aqui. Aqui está o verdadeiro altar. Por isso que Jesus falou que a seara é grande. Às vezes os nossos olhos são tão limitados, tão voltados para o nosso crescimento, para o amadurecimento, para a nossa bênção, que não conseguimos olhar a seara. É igual o Sansão. Ele olhava para si, o povo estava padecendo, sofrendo, mas ele queria estar ali. Então eu tenho a força, o jumento da época, né? Eu tenho tudo, então eu vou fazer da minha maneira. O povo está sofrendo, ele não consegue olhar. E o Sansão de hoje é exatamente isso, ele não consegue olhar além de si próprio. Eu postei um vídeo no meu Instagram e no meu Facebook também, na minha página, né, de uma pastora, que eu esqueci o nome dela agora, que ela está lá pregando e fala assim: essa mensagem é para você, que quando o outro cai, diz: lá, está pagando preço, Deus pesou a mão, mas na verdade você não conhece nada de Jesus, porque Jesus que eu conheço é aquele que deixa as 99 e corre atrás daquela uma. Então, se você é daquele que faz isso, você não conhece Jesus. E essa é uma verdade que não está na cara de um cristão. Isso acontece todo dia nessa vida. Todo dia. A pessoa não pode ter um que está sendo acusada, apontada e esculachada. Em vez de você ir lá e sarar o teu irmão, você acaba jogando ele mais para dentro da fogueira. Os levitas, os sacerdotes que exatamente. estão passando de largo. Exatamente. Então, e para nós, vamos encerrar aqui, Sansão é mais um personagem que nos dá esse entendimento de que Deus usa de misericórdia, mas Ele quer que a partir do momento que temos um dom,
que usemos isso para abençoar, porque a Bíblia fala que os dons é dado, ou foi dado, para a igreja, e não para uma pessoa. Né? Então Deus usa uma pessoa para abençoar a igreja. Deus queria usar Sansão para abençoar, para tirar a escravidão do povo, não para lutar pelos seus próprios interesses. Para a sua própria vingança. Pela vingança dos seus próprios desejos. Então nós vemos um Sansão vingativo, né? Arrogante e algumas coisas mais, né? Egocêntrico, mas não é isso que Deus quer. Narcisista também. Então, vamos nos deixar ser usado pelo poder do Espírito do Senhor, mas para contribuir com a igreja, para ajudar pessoas, e não para lutar a sua própria luta. Bom, essa é a minha palavra final. Então, fale a sua palavra final. Nossos dons, eles só têm bons frutos se eles servem a Deus, e traz sobre a vida daqueles que nos acompanham frutos também. Se frutifica na minha vida, mas não alcança o meu irmão, não é um fruto bom, é um fruto podre, porque está voltado para o seu próprio ego. Mas quando nossos frutos começam a alcançar as outras pessoas, aí sim é um fruto de Deus. E aquilo que Sansão ensina nessa história é só um: é que por mais que eu possa errar, Deus, Ele não volta atrás na sua palavra, e a sua misericórdia é infinita, grandiosa, e a causa de nós não sermos consumados. Deus, Ele não abandona ninguém, em hipótese alguma. Esse é o ensinamento que eu tenho sobre a história de Sansão. O próprio Deus não abandonou. E também não vai abandonar nem a minha vida, nem a vida do pastor, nem a vida do Gerson para aqui, nem a sua que está em casa nos assistindo. Então, creia nesse Deus, porque Ele é poderoso e é mais do que suficiente na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Espero que tenhamos aprendido um pouquinho mais com Sansão, e assim nós vamos falando da palavra de Deus, né? Essa nossa conversa, esse nosso papo é para também nosso crescimento espiritual. Se você tiver uma mensagem para falar, não deixe de dar o seu recado enquanto estamos falando aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar, e após esta oração nós estamos encerrando em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado. Nós queremos, Pai amado, entregar mais uma vez a nossa vida ao Senhor, que essa palavra possa trazer frutos em nossas vidas, na vida do nosso próximo, e que nós, Pai amado, venhamos te colocar como o centro da nossa vida, como o centro de todas as coisas, porque o Senhor é mais do que suficiente em nossas vidas. A tua graça, Senhor amado, ela é excelente. Não deixe, Pai amado, que nossos erros, que as nossas falhas venham nos afastar do Senhor. E não permita, Senhor amado, que o egocentrismo venha dominar o nosso coração. Não permita, Senhor amado, que nós venhamos nos enxergar como melhores do que os outros, mas venha, Pai amado, trazer uma mente de Cristo sobre nós, uma mente que vê o próximo e que possamos amá-lo como amamos a nós mesmos. Que nós não venhamos ser pessoas que querem simplesmente só para nós, e que o seu governo permaneça em nossa vida. Te peço também que alcance aquelas pessoas que estão aí nas suas casas, que participaram ao vivo conosco, e aquelas que também ouvirão essa mensagem. Que o Senhor possa alcançar a cada um. Alcança aquele familiar que está cansado, que está doente, que está no leito de hospital. Alcança aquele que está ali debilitado pela sua idade. Muda a história e a sorte, Senhor, de cada família que nos escuta e da nossa família também. Nós nos entregamos em suas mãos e te agradecemos por essa oportunidade, pela misericórdia que o Senhor tem dado sobre nossas vidas.
Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Glória a Deus. Vamos falar sobre sanção. Só uma coisa aqui. Vai ser outras pessoas mais, né? Mas assim, Mas hoje eu uma hora e pouco. eu